Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Eu oro ao Senhor nessa oportunidade, repreendendo todo laço maligno, toda força negativa, que haja curas, que haja milagres na vida de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Eu oro ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e nos seguir nesse canal, deixar o seu comentário, que você venha nos ajudar nessa obra, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu trago a cada um de vocês, nesta oportunidade, nesse momento, se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ainda, até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. O caminho, a árvore, para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto bíblico muito conhecido, que é Eclesiastes capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prosseguindo aqui com o versículo de número 6 ainda. Se esta, aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito importante aos nossos olhos, aos nossos corações, ao nosso entendimento, aonde a palavra nos ensina a lançar o nosso pão. Vamos ver o que diz aqui esse breve estudo bíblico sobre o primeiro versículo. Um dos sentidos da palavra
hebraica, traduzida por pão, é o grão, usado em purificação. A referência aqui pode ser o costume egípcio de espalhar sementes ou grãos sobre as águas que inundavam suas terras anualmente. Quando o rio Nilo transbordava, parecia que aqueles grãos ficavam soterrados e esquecidos, mas no devido tempo surgia a colheita. Podemos aplicar esse fato à nossa disposição de ser generosos e prestimosos. Devemos dar liberalmente, pois um dia talvez nós mesmos venhamos a enfrentar uma grande necessidade. 2 Coríntios capítulo 8, verso 10 ao 15. Né? Então, o que é que esse versículo primeiro nos instrui? Lança o teu pão nas águas. Né? Dá a ideia de que ali no Egito ela lançara a semente sobre o rio Nilo, quando dava as cheias, a semente ia embora, e ela ficava soterrada. E dava a entender que aquelas sementes ficavam perdidas, eram perdidas, mas não. Aquelas sementes ali, elas nasciam e ao seu tempo elas produziam, elas davam fruto. Ou seja, aquele que ajuda, que semeia nos dias de hoje, ele colherá num tempo oportuno. E até mesmo a própria pessoa, sabemos o que há de haver na terra, mas necessitaremos da graça de Deus, de sermos servidos também, diz a palavra de Deus. Continuando aqui com o versículo primeiro ainda. Continuando ainda com o versículo de número 4. Quem observa o vento nunca semeará. Então, quem observa o tempo, as nuvens, ele nunca vai plantar nada. É a mesma coisa da pessoa que observa, está em crise, o Brasil está tendo esse problema, aquele, ele nunca vai semear. Ele nunca vai semear. Por quê? Porque ele vai observar as condições. Então, ele tem que ter coragem, tem que ter fé para semear, mesmo em tempo difícil, tempo de escassez. Versículo 4 diz assim o estudo bíblico. Estamos num mundo em que quem fica aguardando condições ideais para dar início a um empreendimento nunca fará nada. Mateus capítulo 24, versos 7 ao 14. Nunca haverá condições perfeitas durante a presente era. Devemos perseverar na oração e na leitura da Bíblia diariamente. Devemos viver segundo os santos padrões de Deus, mesmo que todos ao nosso redor busquem os prazeres pecaminosos. Amém? Então, este semear aqui, quem observa o vento nunca semeia, é semear no Espírito, é semear, não semear na carne, mas semear para Deus, semear em dedicar-se à palavra do Senhor Jesus. Mesmo que o mundo todos estejam buscando as suas vidas pecaminosas, você precisa continuar dando fruto, semeando, seja que tempo for, orando, buscando a Deus, servindo frequentemente o Senhor, para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, versículo de número 9, nós vamos encerrar. Todas estas coisas te trará Deus a juízo, que é o versículo 9, que fala da mocidade, dos jovens, fazem tudo que pensam, tudo que querem, mas Deus trará juízo sobre eles. Deus quer que seu povo se alegre.
e que os jovens desfrutem da sua juventude, mas todo esse regozijo deve ser moderado, pelo reconhecimento de que Deus responsabilizará cada um por seus atos pecaminosos. Se o crente permitir que sua vida espiritual degenere em mediocridades e na prática de coisas pecaminosas, o resultado será aflição e sofrimento no presente e julgamento no futuro. Amém, meus irmãos? Se vivemos, se alguém se desvia dos caminhos do Senhor, quer viver nessa presente era, se degenerar como sal, né? Quando se degenera, não serve mais para nada, senão para ser pisado pelos homens. Ele vai enfrentar aqui muito a aflição, diz a palavra de Deus. Ele vai enfrentar aqui o que? A aflição, como resultado disso, essas práticas pecaminosas. E o sofrimento no presente, ele vai sofrer tudo isso. E o julgamento no futuro, que é o julgamento de Deus sobre todas as pessoas. Então não vale a pena pecar, não vale a pena dar lugar ao pecado, dar lugar à vida de destruição que esse mundo oferece. Ele oferece uma vida boa hoje, os prazeres do mundo, mas no final, ainda nesse mundo, ainda a pessoa vai ter sofrimento, aflição, diz a palavra, e no porvir, o julgamento, onde todo joelho se dobrará diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua palavra, Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, e a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus.